Bom, boa noite a todos e a todas que estão nos assistindo agora, nessa live que o Sindicato dos Bancários de Belo Horizonte Região está promovendo. Vamos começar a nossa live. É um prazer estar aqui com dois participantes, com duas pessoas, dois amigos, um amigo e uma amiga, companheiros de luta aqui no Sindicato dos Bancários de Belo Horizonte Região. Nós estamos aqui com a companheira Luciana Banho e com o companheiro Wagner Nascimento para a gente conversar hoje sobre as eleições da Previ. Entre os dias 13 e 27 de julho, mais de 106 mil associados e associadas da Previ vão escolher os seus representantes para os cargos de administração e fiscalização da Previ. E nos conselhos consultivos também, do Plano 1 e do Plano Previ Futuro. Nós, do Sindicato dos Bancários de Belo Horizonte Região, apoiamos a Chapa 1, Previ para o Associado, que apresenta propostas e um modelo pautado na garantia do bem-estar dos associados. Quem está aqui falando com vocês é o Ramon Pérez, eu sou presidente eleito do Sindicato dos Bancários de Belo Horizonte Região, e nós vamos saudar agora e dar uma boa noite calorosa para a nossa companheira do sindicato, diretora do sindicato, membro da Comissão de Empresas do Banco do Brasil, que está atuando diretamente nas negociações específicas do Banco do Brasil, representando a nossa Federação dos Trabalhadores do Ramo Financeiro de Minas Gerais e também o Sindicato dos Bancários de BH. Luciana Banho, boa noite. Boa noite a todos e todas. Espero que estejam aí todos bem, se cuidando dentro do possível, né? Agradecer aí, Ramon, né, nosso presidente recém-empossado, né, por esse espaço para a gente debater aqui esse tema importantíssimo, que são as eleições da Previ, né, e te desejar muito boa sorte aí nesse mandato que começa agora. Gente, antes de dar início ao tema principal da nossa live, né, que é a questão das eleições da Previ, eu não posso deixar, né, de falar com vocês que estão aí nos assistindo sobre um tema que tem angustiado muito os bancários do Banco do Brasil nos últimos dias. No dia 21 agora, né, foi antes de ontem, a gente foi surpreendido com um comunicado do banco, aonde ele orientava, né, que os funcionários que hoje coabitam com o grupo de risco fossem colocados na mesma condição dos demais funcionários que não são grupo de risco, né? Ou seja, dando a esses funcionários a possibilidade de trabalhar também voltar para o atendimento presencial. Contudo, o que aconteceu foi que a gente teve aí diversos gestores, né, por orientação mesmo aí de alguns superintendentes, fazendo uma convocação para retorno em massa, né, desses funcionários que hoje coabitam com o grupo de risco. Primeiro, gente, é importante a gente ressaltar que, diferente do que foi divulgado aí erroneamente, né, por algumas JEPs, ontem não foi a JEPs Minas, tá, eu adianto, mas que isso faria parte do nosso acordo, aquele acordo emergencial que a gente aprovou algumas semanas atrás. Não tem nada a ver com isso, tá? Esse retorno ao atendimento presencial que o banco convocou aí, esse comunicado, não foi negociado com a gente, tá? O nosso acordo emergencial não tratou disso, tá? Muito pelo contrário, né? Porque a base para essa medida que o banco está tomando é exatamente a portaria 20, uma portaria que foi aí editada pela Secretaria da Previdência do Trabalho, em conjunto com o Ministério da Saúde, que estabelece algumas regras a serem observadas pelas organizações e que muda completamente o que é grupo de risco, né? Então, por essa portaria, o banco poderia, inclusive, estar hoje convocando quem é grupo de risco, né? E isso não está acontecendo porque a gente fez um acordo que, dentre várias outras coisas, trouxe essa proteção aí para os bancários, tá? Então, assim, logo no dia que saiu o comunicado, a gente acionou imediatamente a DIPS, né? A comissão de empresa, da qual eu faço parte, como o Ramon disse aí, representando a FETRAF Minas Gerais. E ontem nos reunimos para tentar, nossa reivindicação principal era que fosse revogada essa decisão, né? No segundo momento, a gente pediu que fosse adiada essa data de retorno que o banco estabeleceu aí do dia 27 de julho, para que a gente tivesse mais tempo
de negociar isso, né, e estabelecer critérios para que isso se desse, pelo menos, de uma forma mais segura. Infelizmente, a gente não teve as nossas reivindicações atendidas, contudo, a DIPES, ela fez um compromisso de tentar conversar com algumas áreas, né, e assim ela entrou em contato com a Vivar, né, que se reposicionou quanto a esse retorno em massa aí de todos os coabitantes, os coabitados, né? Então, assim, a gente está trabalhando arduamente, né, tratando caso a caso, né? Quem tiver algum caso, traga para a gente. Estamos aí em contato com a GEPS para tentar conter esses retornos, né? E a gente se coloca aí à disposição, o Ramon, né, ao final da explanação da fala do Wagner, para a gente responder até alguns questionamentos. A gente vai estar respondendo sobre Previ, mas também está respondendo aí sobre qualquer dúvida que a pessoa tiver sobre esse retorno aí, tá bom? E agora, entrando no assunto mais, que é o tema, né, da nossa live hoje, que são as eleições da Previ. A gente está aqui hoje com o nosso candidato de diretoria de seguridade, o Wagner Nascimento, que é daqui de BH, né, está aqui com a gente há muitos anos, é atualmente do Conselho Deliberativo da Previ. E eu vou logo mais passar, né, a palavra para ele estar falando um pouco sobre as propostas da chapa, né? Mas, antes disso, eu acho que era importante a gente falar um pouco sobre a importância da governança da Previ, né? E dessa paridade da gestão que a gente tem hoje e que foi uma conquista nossa. Eu hoje estou também, né, atualmente, lá no Conselho Deliberativo da Previ, como suplente, que é a instância máxima da estrutura organizacional da Previ, né? O Conselho Deliberativo que decide aí sobre as políticas de investimento, sobre investimentos e desinvestimentos, né, a partir de um determinado valor, sobre aprovação de orçamento anual, dentre outros temas de importância para a entidade. E eu estou lá hoje como eleita, né? A Previ hoje, gente, ela é um exemplo, né, de governança para todos os fundos de pensão. Ela tem, ao longo dos anos, aí, se destacado, não só pela sua excelente estrutura organizacional, pela sua excelente gestão, mas também pela sua capacidade, pela qualidade dos investimentos que a Previ faz, né? A Previ é um dos poucos fundos que não precisou, em momento algum, né, de cobrar mais dos seus participantes, de fazer qualquer plano de equacionamento, muito pelo contrário, ao longo da última década distribuiu superávites, e tudo isso graças ao quê? Né? Graças à nossa excelente governança e a essa paridade na gestão que a gente tem hoje. É isso que blinda a Previ, né? Tanto de interferências governamentais quanto de interferências do mercado. Porque eu sempre falo que um fundo aí com 180, chegou a 200 bilhões de ativo, desperta, né, o interesse de muita gente. Por isso que é muito importante a gente ter essa fortaleza que é a nossa governança aí na Previ, nos protegendo o patrimônio que é nosso, dos associados. E a paridade na gestão, que foi uma conquista nossa, ela pressupõe que toda a diretoria e os conselhos da Previ são ocupados por membros que sejam metade indicado pelo patrocinador e metade eleitos pelos participantes. Nada mais justo, né? Já que a gente contribui de forma igual dentro da entidade. E quando a gente está diante de um processo eleitoral como esse, a gente ouve muita coisa, né? Fala-se muito da capacidade técnica, de currículos, e é claro que isso é importante, né? Inclusive, assim, o próprio órgão regulador, que é a Previ, que ele já faz uma série de exigências. Não é fácil hoje você se candidatar para um cargo de conselho fiscal, deliberativo, ou uma diretoria da Previ. E é claro que todo conhecimento, cursos, certificações, experiência gerencial, isso é exigido e isso é óbvio que é importante. Mas essa parte curricular e técnica, falando, ela é uma exigência que ela para por aí quando a gente fala de algum indicado do patrocinador. Quando a gente fala de algum eleito, é preciso muito mais do que isso para estar exercendo esse tipo de cargo. Porque não basta, né, você ter um bom currículo e você ter
cursos, MBAs, né, etc. e tal. Porque para você estar exercendo, de fato, um cargo como eleito dentro da Previ, você precisa, além disso, de ter capacidade, história de luta pelo funcionalismo, né, pelos associados, de ter uma história aí de representação, de entender a importância do associativismo, né, dentro da Previ, que ela foi constituída por funcionários, e de ter independência do patrocinador para poder fazer os embates que a gente precisa de fazer muitas vezes lá dentro, né? Então, eu quero reforçar isso, que a importância de a gente ter do lado dos eleitos, né, pelos participantes, pessoas que tenham realmente capacidade de nos representar. Perfeito, Luciana. Excelente colocação, viu? Muito obrigado. Obrigada, Ramon. Muito obrigado. Excelente colocação. Eu quero complementar, Luciano, você falou muito bem essa questão que está tendo tanto problema, que o Banco do Brasil está causando tanto problema para pais e mães de família, pedindo para essas pessoas que coabitam com pessoas de grupo de risco terem que retornar ao trabalho. Nós deixamos o Sindicato dos Bancários de Belo Horizonte região à disposição desses bancários e dessas bancárias. Nós informamos aqui em primeira mão que nós estamos já solicitando uma mesa de mediação com o Ministério Público do Trabalho para a gente discutir essa questão. Tratar com a vida é tratar com tudo, tratar com o que o ser humano tem mais de importante. E agora vamos dar as boas-vindas para o nosso candidato Wagner Nascimento, candidato a diretor de Seguridade da Previ. Wagner, seja muito bem-vindo. Dá uma boa noite para o pessoal que está nos assistindo. Bom, boa noite, Ramon, boa noite, Luciana, né? Boa noite a todas as bancárias e bancários associados aí da Previ que estão nos assistindo, né? Vários colegas aí de alguns, a gente tem observado aqui, alguns estão de outros estados, né? Não só aqui da nossa região de BH, mas do interior de Minas, já tem gente de outros estados. É muito bom a gente poder estar falando um pouco, a gente está num processo eleitoral na Previ, é uma diretoria importante, além da diretoria de seguridade. Nesta eleição, nós elegemos também 2 conselheiros deliberativos e seus suplentes, 2 fiscais, um fiscal e suplente e um conselheiro consultivo de cada plano, né? Na Previ, nós temos o Conselho Consultivo, que é a única instância dentro da Previ onde se discute separadamente os planos. É um órgão de bastante proposição, de revisão de política, de contato com os associados. Eu fui conselheiro consultivo, então, assim, é extremamente importante a gente, na parte de formulação de propostas, o conselho consultivo. E, além de mim, né, nós temos aí uma chapa com bastante representação do Brasil inteiro. Então, pode apresentar, falar um pouco da nossa chapa aqui, né, e a gente volta. Nossa chapa é o seguinte, a nossa chapa é chapa 1, Previ por associado, né? É uma chapa de continuidade de gestão, é uma chapa que está com um grupo que tem feito a gestão da Previ da parte dos eleitos, em contato com os associados, dado mais transparência na gestão da Previ. Temos tido uma gestão austera, uma gestão correta, e é uma gestão bem avaliada. A Previ faz pesquisa de satisfação todo ano, e nas pesquisas de satisfação que a Previ faz, a gestão é muito bem avaliada. E aí nós estamos nessa gestão, né? Eu sou conselheiro deliberativo da Previ há 4 anos, né? Além de mim, que estou como candidato a diretor de seguridade, tem o Carlinhos Guimarães, eu sou aqui de Minas, né? O Carlinhos é do litoral de São Paulo, né? Do interior de São Paulo. O Carlinhos está lá no Conselho Deliberativo também, ele está na nossa chapa. O Odali Dias, ele é o presidente da ABB do Rio de Janeiro. O Odali é do Rio, né? O Fábio Ledo, que é da Bahia, o Fábio, ele hoje é conselheiro fiscal na Previ, então ele vai para o Conselho Deliberativo, e o Ernesto de São Paulo entra como renovação. Nossa chapa é uma chapa de continuidade, mas assim como as grandes empresas, as grandes corporações,
você não troca todo mundo de uma vez, você faz uma troca e faz uma renovação justamente para manter os projetos, manter a experiência daquelas pessoas que participaram na gestão durante um tempo. Então, assim, tem o Ernesto, que é renovação. No Conselho Fiscal, nós temos 2 renovações. O José Eduardo, que é do Sindicato do Ceará, o José Eduardo é lá do Ceará, já foi conselheiro fiscal na CACI, então uma pessoa que tem uma experiência aí na análise dos relatórios da administração. E o Rene Nunes, até o mês passado, era o presidente da FENAB, foi presidente da FENAB por 2 mandatos, ele foi administrador do banco. A FENAB é uma experiência muito grande de gestão, você coordenar mais de 1.200 ABBs, os contratos com o banco, com outras diretorias, com o governo, né, com municípios, porque as ABBs participam ativamente aí de projetos comunitários. Então, assim, é uma experiência bastante grande aí no nosso Conselho Fiscal da Previ. E no Conselho Consultivo do Plano 1, a Rita Mota, a Rita do Rio, a Rita já trabalhou, inclusive, lá na Previ. A Rita vai para a reeleição e a Miriam entra como uma renovação deste mandato aí. A Miriam, ela foi diretora da CACI, então é uma pessoa que tem experiência, foi da área de tecnologia do banco muitos anos, então, assim, um time de peso aí, né? As duas no Conselho Consultivo do Plano 1. E no Conselho Consultivo do Previ Futuro, a Tânia, do Paraná, ela vai para a reeleição, e a Cris, a Cristina Santos, do Rio Grande do Sul. Entra como renovação na nossa chapa. A gente fala os nomes dos nossos colegas e companheiros de chapa porque nós temos orgulho de todo mundo que participa da nossa chapa e dessa diversidade de regionalismo do Brasil. Então, a gente pega a diversidade do banco e coloca na diversidade de eleitos, né? Homens, mulheres, aposentados, gente da ativa do Plano 1 e do Previ Futuro, porque esse é o conjunto dos associados. E a nossa chapa, Ramon, ela chama Previ para o associado, não é porque só o nome é bonito, associado, né? O nome técnico de quem está em fundo de pensão é participante, mas a gente chama de associado, porque o Banco do Brasil ele é essencialmente associativo. A Previ foi criada por funcionários do banco, né? Era uma caixa de pecúlio há 116 anos atrás. Os funcionários do banco se associaram para criar uma caixa para pagar a pensão para as viúvas, né? Lembrando que, na época, a mulher não entrava no Banco do Brasil, né? A mulher no Banco do Brasil, concursada, é relativamente novo, né? É da década aí do início da década de 70, né? Que mulher foi entrar no Banco do Brasil. Então, assim, a CACI é criada por funcionários, as ABBs, né, começaram fazendo esse trabalho. A Cooperforte, que é uma grande cooperativa das maiores do Brasil hoje, foi criada por funcionários do banco, a Bancorbras. Então, a Previ ela é associativa, assim como são os funcionários do banco. E por isso que nós somos a Previ para o associado, né? Temos experiência de gestão, experiência de conhecimento de Previ, e lógico que a experiência das entidades ela tem uma diferença fundamental quando você vai tomar decisão lá dentro da Previ. Então é isso, a nossa chapa, e estamos aí à disposição dos associados que estão nos assistindo para a gente responder aí sobre as propostas da chapa, sobre alguma questão aí envolvendo a Previ. A gente está à disposição, agradecendo aí o espaço aí dos sindicatos bancários de Belo Horizonte. É isso, o sindicato é seu, Wagner, o sindicato é dos bancários, né? Você é sempre muito bem-vindo aqui, é nosso diretor, com muito orgulho de ter um diretor nosso disputando uma vaga tão importante, né, numa instituição tão importante igual a Previ. E o que a gente percebe é que experiência não falta, né, pessoal? Essa chapa tem experiência de sobra, né, tem capacidade de sobra, tem know-how de sobra e vai representar muito bem todos os associados, conforme o Wagner falou. Quero pedir para todos os que estão nos assistindo agora que possam fazer as suas perguntas também aí no chat. Mande para a gente a sua pergunta, para a Luciana Banho, para o Wagner Nascimento, e nós vamos fazer a pergunta aqui para o nosso candidato e para a nossa representante do Conselho Deliberativo. Ô Wagner, eu queria te fazer uma primeira pergunta, queria que você respondesse para a gente, falasse um pouco a respeito das propostas que a Chapa 1 ela tem em relação à defesa do patrimônio da Previ. Nós sabemos que a Previ ela tem um patrimônio enorme, ela é uma empresa uma instituição muito consolidada. E o que vocês trazem de novo? O que vocês trazem de melhorias
quais são as propostas para a instituição, de uma maneira geral? Ô, Ramon, essa pergunta ela é muito boa, porque muita gente vê a Previ, né? Assim, a Previ é uma instituição grande, importante, é o maior investidor institucional do Brasil, e aí fala assim, mas por que a gente fala de proteger o patrimônio? Porque o patrimônio é dos associados. O Banco do Brasil, ele é patrocinador, ele contribui, mas ele não contribui para ele contribui para pagar a aposentadoria do empregado, né? Então, a atividade fim da Previ é pagar benefício, né? Ela tem que pagar, a Previ ela existe para pagar benefício, né? Só que para pagar benefício, para manter esses benefícios, você tem que investir, né? Você não guarda o dinheiro no cofre para pagar o que se prometeu na data da aposentadoria, seja do Plano 1 ou do Previ Futuro. A Previ precisa fazer investimentos para render mais do que é o atuarial dela. E uma das formas de proteção, Ramon, ela está no modelo de gestão da Previ. Hoje, a Luciana falou aí, para disputar ou para ser diretor da Previ, seja indicado ou eleito, ou conselheiro fiscal, ou conselheiro deliberativo, que são as instâncias decisórias da Previ, precisa ter 10 anos de Previ, você precisa ter 10 anos inscrito no plano. E isso faz diferença, porque quem vai lá tomar decisão sobre esse patrimônio, sobre esses investimentos, essa pessoa está tomando uma decisão para o futuro dela também. Então, nós já tivemos casos aí no Brasil de fundos aí que eram terceirizados, com gestão terceirizada, inclusive por bancos internacionais, que prejudicaram os associados, porque alavancaram demais, deu um rombo grande aí com investimentos errados, e aí o que acontece? Os funcionários estão pagando plano de equacionamento. Então, este modelo de gestão, ele traz proteção à Previ, e nós somos radicalmente contra terceirização de investimentos. Para nós, os funcionários do Banco do Brasil, a Previ tem funcionários do quadro próprio também, mas mesmo esses do quadro próprio, que são poucos dentro do tamanho da Previ, eles também são inscritos nos planos, eles também são participantes e associados aos planos da Previ. Então, isso é muito importante para nós, porque quem está lá toma essas decisões pensando nisso. Então, este modelo, com funcionários do Banco do Brasil, com o tempo de Previ, associados do plano, sem terceirização dos investimentos, a Previ internaliza 99% dos seus investimentos. A Previ só terceiriza o que não tem jeito, né? Às vezes, você não tem expertise para fazer, vamos fazer investimento no exterior. Então, aí dá para você terceirizar alguma parte pequena, alguma contratação de consultoria. Agora, a gestão dos ativos ela é feita internamente da Previ. Isso é uma forma grande de proteção. E isso que nós estamos vivendo, esse processo de eleição, ele é uma forma de proteger, porque é o associado indicando, votando nos representantes dele, que vão fazer a gestão para o associado. E aí você ter pessoas dentro da gestão da Previ que tem essa ligação estreita com o associado, isso faz diferença. Não que a gente que seja só isso que faça a diferença para uma boa gestão. Agora, nós temos, além disso, nós temos experiência do banco, a experiência de gestão das entidades, que, né, uma carga de experiência muito grande de gestão, porque as entidades, elas requerem de nós competências que são iguais a de executivos ou diretores de empresas, né? O Ramon está aí, o Ramon tem um currículo, né? A gente vai falar de currículo aqui, eu fico até, né? O Ramon, mestre, professor, tem né? Vem de um banco aí grande, né? Então, assim, a experiência que nós temos aqui são experiências e competências que a gente adquire dentro da empresa. Lógico que a gente também do banco, tem esse DNA do Banco do Brasil, né? E a relação estreita com os associados. Essa é uma forma de proteger bastante o patrimônio. Que legal, Wagner. É importante mesmo. Proteger o patrimônio da Previ, né, com esse modelo de gestão, é fundamental. Luciana, eu queria te fazer uma pergunta, né? Você é associada da Previ, vamos usar essa palavra, eu gostei dessa questão associada da Previ, o Wagner colocou muito bem.
E a gente tem visto, ô, Luciana, vários ataques, né, desse governo federal que, infelizmente, está à frente da gestão do nosso país, vários ataques é, para o Banco do Brasil, contra o Banco do Brasil, ataques que vão desde a privatização, né, até agora voltar com os bancários que são coabitantes com pessoas de grupo de risco a terem que voltar ao trabalho presencial. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente, se o Banco do Brasil for privatizado, quais são os riscos que estão acometidos nessa privatização para os associados da Previ? Boa pergunta, Ramon. Eu tenho falado muito que é, defender o Banco do Brasil representa várias coisas, né? O Banco do Brasil público, né? Que é defender o país também, e para a gente, né, que é associado da Previ e está lá na gestão da Previ enquanto eleito, defender o Banco do Brasil é defender a Previ também, porque a gente pode ter impactos muito ruins para os associados da Previ. Ruins, eu acho que é uma palavra até assim, leve que eu estou usando, porque são devastadores, né? A gente, tanto Previ quanto Cassi, a gente pode perdê-las da forma como a gente conhece hoje, caso o Banco do Brasil seja privatizado. Isso porque, numa eventual privatização, o banco, enquanto patrocinador, ele pode ter aí a retirada de patrocínio, né? A gente muda de enquadramento de legislação, né? Da 109 para 108, acabando aí com esse processo, que é o que garante hoje a Previ, que é a paridade na gestão, a gente não teria mais isso, e daí você tem uma série de eventos que vão ser consequência disso, né? Alterações na nossa governança, alterações de regulamento, né, estatutárias, porque hoje isso precisa, uma alteração de regulamento na Previ, ela precisa de passar pelo Conselho Deliberativo, né, onde a gente tem a paridade da gestão. Se você acaba com essa paridade, o banco ele pode, ou né, o patrocinador, pode fazer a alteração que ele quiser. Lembrando que muita gente confunde, é bom a gente falar isso, que diferente da CACI, as alterações de regulamento da Previ não precisam de passar por aprovação do corpo social, elas são definidas ali no âmbito do Conselho Deliberativo. E aí até ao pior quadro que eu falo, que é a própria retirada de patrocínio, né? Nesse caso, o banco que vier adquirir, o Banco do Brasil, ele salda, né? Faz um cálculo autorial, salda até aquele momento, e a partir dali a gente não tem mais a contrapartida do banco, né? Então, Entendi. assim, os efeitos para prever de uma eventual privatização do banco são devastadores. Temos que lutar para que isso não aconteça, né? Nem no Banco do Brasil, nem na Caixa Econômica Federal, né, Wagner? E dentro dessa perspectiva, eu já quero emendar e fazer mais uma pergunta para o Wagner, agora para o nosso candidato. Lembrando a todos que estão nos assistindo, podem encaminhar suas perguntas aí pelo Facebook. Nós realizaremos a pergunta que qualquer dúvida que você tenha, qualquer questionamento que você tenha, é o momento de fazer, é o momento de escolher o seu voto, né? Votar naquela chapa que mais te representa. E nós estamos aqui com o candidato Wagner Nascimento, candidato a diretor de seguridade da chapa 1. Ô Wagner, eu tenho visto que as questões de taxas, ou melhor dizendo, de despesas administrativas, é uma questão muito relevante e tem sido constantemente elencada nos debates que você tem participado aí nas eleições da Previ 2020. Inclusive, a gente vê que é uma proposta da Chapa 1 a redução da taxa de carregamento. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa redução, essas propostas de redução de despesas administrativas do plano. Bem, Ramon. Ramon, é o seguinte, hoje, dentro dos fundos de pensão, eles são obrigados, por regulação, a ter um outro plano, chamado de plano de gestão administrativa, e esse plano é que a arrecadação com as taxas de carregamento de administração vão para dentro desse plano, né? E aí, para esse plano, ele tem que ter um saldo de conta nesse plano para poder pagar todas as despesas administrativas da entidade enquanto ela existir. Essa é a conta, né? Você imagina a Previ, como o Previ Futuro é um plano aberto, então você não tem horizonte, né? Simplesmente não tem horizonte. Você calcula entre as pessoas que estão
E aí você tem que ter todas essas receitas lá dentro para bancar isso. Quando a gente fala de taxa de carregamento, é importante a gente lembrar o seguinte, a taxa de carregamento da Previ, ela já foi de 6%, baixou para 5%, baixou para 4%. Agora, muita gente fala assim, pô, mas a taxa de carregamento é alta, tem um banco aí que está fazendo propaganda falando que a taxa de carregamento é 0%. Só que tem um detalhe assim, são duas taxas que fazem, são as despesas administrativas, é a taxa de carregamento e a taxa de administração. E alguns fundos, a Previ também tem, mas é muito pequeno, a despesa com investimento, que ela às vezes vai carregada na taxa de administração. Então, esta combinação de taxa, 4%, mais 0,14% na Previ, com as despesas de investimento vai para 0,28%, ainda essa combinação de taxa é mais vantajosa do que alguns fundos, do que praticamente todos os fundos fechados, né? Tipo a Previ, os outros fundos de outros bancos, de outras empresas, mas ainda é muito mais competitivo com os fundos abertos, do próprio Banco do Brasil, do Itaú, do Bradesco, a gente tem uma competitividade muito grande. Agora, isso não nos deixa sossegados, nós entendemos que para melhorar o saldo de conta de quem é do Previ Futuro e melhorar, né, o fundo todo do Plano 1, ainda assim é preciso abaixar a taxa de carregamento. Agora, você não simplesmente põe uma canetada lá, como eu falei, tem um fundo que precisa estar equilibrado. Não é na caneta que você faz isso. Você faz como? Reduzindo despesa. A Previ, nos últimos anos, Ramon, fez muita redução de despesa. A Previ ocupava dois andares de um prédio, né? Aquele prédio lá da sede é da Previ, ela ocupava 2 andares, fez uma reforma, passou para 1,25, alugou os outros 0,75. A Previ tem feito vários cortes de despesas. O Banco do Brasil fez alguns planos de aposentadoria, a Previ foi fazendo reposição de vagas muito gradativamente, algumas ela nem repôs, justamente para... a gente, na Previ, tem esse olhar do associado também, a Previ não faz reestruturação igual o banco, que corta as vagas e manda o povo procura a vaga onde você encontra. Não é assim, né? Tem um olhar também para o funcionário que quem faz a gestão do dia a dia. A gente tem essa empatia com o funcionário que está ali e trabalha muito e muito bem, né? A Previ é bem administrada, as pessoas que nos dão suporte na tomada de decisão são técnicos da mais alta competência. Então, assim, essas despesas administrativas todas de pessoal, de gasto, a Previ tem feito o seu dever de casa. Se você pegar o orçamento da Previ de 10 anos atrás e corrigir pela inflação, ele está menor do que o orçamento desse ano. Ou seja, o orçamento da Previ de 2020 é em linha com o orçamento de 2009, 2010. Então, isso mostra que a Previ tem reduzido despesas administrativas. Então, reduzindo despesa administrativa, Ramon, aí você melhora o índice lá do PGA e aí você pode reduzir a taxa de carregamento. Mas precisa entrar a receita também. Uma das formas, a Previ lançou recentemente o Previ Família, que é um plano para os parentes dos associados. Isso é um plano fechado dentro da Previ, né? Na verdade, é um plano aberto, né, dentro da Previ, mas ele é um plano voltado, ele é instituído, voltado para os parentes, e ele agrega receita na Previ também. Embora ele tenha boas taxas mais competitivas que o mercado, ele ainda assim agrega receita. E trazer os fundos dos bancos incorporados também vai agregar bastante receita para a Previ, e através disso a gente quer reduzir a taxa de carregamento aí dos planos. Sensacional, Wagner, muito bem esclarecido. Luciana, a gente sabe que hoje, né, a Previ ela conta com bancários do Banco do Brasil fazendo a gestão dela, né? Eu queria que você falasse para a gente um pouquinho se isso tem diferença, né, de ter um bancário do Banco do Brasil fazendo a gestão. Nós temos aqui o candidato Wagner, que é bancário do Banco do Brasil, que vai estar fazendo a gestão lá na pasta de diretor de seguridade. Se isso faz alguma diferença, se a gente traz alguém do mercado ou se um bancário do Banco do Brasil, estando lá fazendo essa gestão, tem uma diferença, é melhor ou é pior? Você, enquanto conselheira deliberativa da Previ, fala um pouquinho para a gente sobre isso, que você também é funcionária do Banco do Brasil de carreira, né? Sim.
Boa pergunta, Ramon. Sou funcionário do banco há 17 anos e faz diferença, sim, e diferença para melhor. A gente ter tanto na parte da gestão, né, quanto na parte dos funcionários que estão lá na Previ, sendo funcionários do Banco do Brasil, isso gera um comprometimento muito maior com relação àquilo que está sendo feito ali. Porque o funcionário sabe que toda decisão que ele estiver tomando ali, ele vai estar influenciando diretamente na sua própria aposentadoria. Então, o comprometimento é muito maior. Diferentemente, e outra coisa, a gente está falando de bancários, né? Pessoas que são altamente qualificadas para fazer também essa gestão. Porque muito se fala de mercado, que o mercado é bom, que seria, inclusive a gente já teve lá dentro da própria Previ, ideia de terceirizar, né, a parte da gestão da Previ, inclusive eleitos, né, nossos, né, o Marcelo que estava lá na época, lutou muito contra isso, e ainda bem que não vingou, porque isso pode trazer muitos prejuízos para o fundo de pensão. Um exemplo que eu dou muito claro disso é o Postales, né, que muito se fala. O Postales, ele não só teve péssimos resultados, como teve rombo mesmo, né? Os participantes estão lá amargando contribuições extraordinárias por conta do que foi feito no Postales. E quem que estava no Postales? O Postales tinha a gestão 100% terceirizada. Na época, quem estava lá era o BNY Mellon, um banco de Nova York, né? Coração do capitalismo, mais um mercado, se você for olhar, mais qualificado do que isso, não teria, e fez o que fez lá. A Previ, por outro lado, eu acho que é um dos poucos fundos de pensão que a gente tem hoje, onde a gestão não tem terceirização praticamente nenhuma, a não ser, como o Wagner falou, em algumas áreas, poucas que são essenciais, mas onde a gestão ela é feita por funcionários do Banco do Brasil. O corpo técnico que está lá trabalhando na Previ é de funcionários do Banco do Brasil, e boa parte dos nossos excelentes resultados eu atribuo a isso. Muito bem, Lu. Nós temos uma pergunta aqui do Rogério Tavares, nosso companheiro Rogério, e ele pergunta para o Wagner no seguinte: nesse momento de crise, a Previ precisou vender ativos? Amor, não precisou vender. Lembrando o seguinte, a Previ tem esses fundos, né? O plano 1, que é o maior fundo, o plano Previ Futuro, que é do pessoal os funcionários que entraram depois de 97. Ela tem o Previ Família e o plano de gestão administrativa e a CAPEC, que é a Caixa de Pecúlio. Agora, falando dos planos dos associados, o plano 1 ele tem uma folha de pagamento de 1 bilhão e 100 milhões por mês. Então, é uma folha extremamente considerável. Então, são 13 bilhões por ano que a Previ tem que pagar de benefício. Essa crise, ela não é uma crise da Previ, ela é uma crise econômica, de fato, mundial. O valor das empresas, o valor dos ativos, né, as bolsas de valores no mundo inteiro, quem investe aí, que na verdade a bolsa não é um jogo, né? São empresas ali da economia real que colocam suas ações para poder serem movimentadas. Então, a Previ tem uma parte considerável em renda variável. Agora, a segurança que a gente passa para o associado é o seguinte: mesmo neste tempo de pandemia, a Previ não precisou vender nenhum ativo do plano 1, porque o valor das empresas caíram, a Previ também não perdeu o valor. Se ela tivesse vendido, aí ela teria perdido, né? Mas ela não perdeu. Então, são ações que nós entendemos assim, é uma crise conjuntural, as empresas são boas, são empresas da economia real. Assim que a economia começar a voltar a girar, a Previ vai recuperar o valor das empresas. Ela não perdeu dinheiro porque ela não vendeu. E ao contrário, no caso do Previ Futuro, como o valor que entra de contribuição, de dividendos das empresas que investem e as contribuições nossas e do patrocinador é muito maior do que o que a gente paga de aposentadoria, que o Previ Futuro
tem pouco aposentado, o Previ Futuro, inclusive, comprou ações, fez alguns bons negócios nessa baixa do preço das ações. Então, aí deu para realmente a Previ, além de não vender nada do Plano 1, então, assim, é importante dizer, quem é do Plano 1 que está nos assistindo, a Previ está muito sólida. A Previ, se não entrasse de recurso, de dividendo, de valor de aluguel que ela tem de imóveis, ainda assim, sem precisar vender nada, a Previ teria pelo menos mais 1 ano e meio aí, de caixa para poder fazer o pagamento dos benefícios, que é 1 bilhão e 100 por mês, sem precisar vender ativos dela. Então, isso é uma segurança que nenhum outro fundo no Brasil tem hoje. Então, a Previ está muito sólida. Matheus Fraia, nosso companheiro Matheus, ele faz a pergunta para você, Wagner, que é a seguinte: qual que é o papel de um diretor de seguridade? O que faz um diretor de seguridade? Bom, essa é uma pergunta, o Ramon, assim, ela é muito boa, porque eu participei de alguns debates aí durante a campanha e realmente, às vezes, aparecia perguntas lá que parecia que não sabia que a gente estava discutindo a diretoria de seguridade, né? A diretoria de seguridade, ela é o seguinte, ela é a essência da Previ. A Previ ela é dividida como se fosse 6 diretorias, porque a presidência é como se fosse uma diretoria. Mas tem a diretoria de seguridade, a de administração e de planejamento de eleito, a de investimento e participações, que é de indicado do banco. A diretoria de seguridade, ela é a diretoria que tem toda a relação com o associado. De quando ela faz inscrição na Previ, a hora que toma posse, ou mesmo quem tomou posse que não é inscrito e resolve inscrever hoje, ela vai mandar isso para a diretoria de seguridade. Então, quem faz a arrecadação, o cadastro ali da Previ, quem cuida da parte atuarial. Então, quem faz o cálculo atuarial dos planos é a diretoria de seguridade. Então, ali a gente brinca que fala que a Previ é a maior concentração de atuário por metro quadrado, né? Porque a diretoria realmente tem muita gente que cuida dessa parte de atuário, embora tenha um atuário responsável, né? Hoje é uma atuária que é responsável pelos cálculos do plano, mas tem uma gerência inteira da área de atuário, porque precisa equilibrar bastante os cálculos aí. As premissas atuariais do plano, ela é revista todo ano. Então, além da arrecadação, de cuidar da entrada, quem faz a carteira imobiliária, o empréstimo imobiliário que faz junto com o associado na diretoria de seguridade, o empréstimo simples, que é a operação que o participante é feito lá, quem faz a central de atendimento, né, quem faz o relacionamento com o associado, seja pelo atendimento por e-mail, por telefone, o atendimento que é feito lá na Previ, né, o 0800 é na diretoria de seguridade, a assessoria previdenciária, que é um serviço muito importante dentro da Previ para quem vai se aposentar, faz uma assessoria completa, na diretoria de seguridade, né? Então, assim, o Previ Família está lá na diretoria de seguridade, e aí tem uma outra área extremamente importante, que é a diretoria de seguridade, ela é vamos falar assim, ela é a guardiã dos regulamentos. Então, toda mudança de regulamento no plano, ele passa primeiro pela diretoria de seguridade, é onde que é a detentora ali dos regulamentos, que é onde estão os direitos aí dos associados em relação ao plano. Então, é uma diretoria grande, complexa, né, que cuida de todas essas áreas aí e faz a relação da hora que, assim, e a diretoria de seguridade também tem a área que é a essência da Previ, que é a área que paga os benefícios, né? Tem uma gerência específica de benefícios. Então, a hora que entra na Previ e a hora que vira aposentado é na diretoria de seguridade que quem cuida dos benefícios. Perfeito, Wagner. Nós estamos aqui, pessoal, para quem está entrando na nossa live agora, transmitida pelo Sindicato dos Bancários de Belo Horizonte Região, através do Facebook. A gente está aqui com Wagner Nascimento, candidato a diretor de seguridade da Chapa 1, nas eleições da Previ 2020, e estamos aqui também com a Luciana Banho, que é diretora do Sindicato dos Bancários também, funcionária do Banco do Brasil, e é conselheira deliberativa da Previ.
E eu queria fazer uma pergunta para a Luciana, mas já deixar o Wagner preparando uma resposta, Wagner. Eu queria que você falasse para a gente quais são efetivamente as propostas da Chapa 1 para as questões relacionadas ao relacionamento da Previ com o associado. O que a Chapa 1 traz como proposta concreta para esse relacionamento que ela tem que ter com o associado, que a Previ tem que ter com o associado, né? E, Luciano, eu queria que você falasse um pouquinho, para quem entrou agora e começou a nos assistir agora, a gente estava falando logo no início da nossa live sobre a questão do Banco do Brasil estar chamando de volta ao trabalho aqueles bancários que estavam em casa em regime de home office ou teletrabalho, né, que coabitam com pessoas de grupo de risco. Eu queria que você falasse um pouquinho, né, e te deixar à vontade também para colocar o Sindicato dos Bancários de Belo Horizonte Região à disposição desses bancários. Conta para a gente o que está acontecendo, né, e quais são as providências que o sindicato já tomou em relação a isso. Obrigada, Ramon. Eu falei um pouquinho mais no início, pessoal, sobre uma questão que tem angustiado muito os bancários e bancárias aí, desde o dia 21, quando o banco soltou um comunicado aonde ele estabelece como uma possibilidade a questão do atendimento, retorno ao atendimento presencial para os que coabitam com o grupo de risco, né? Só que essa mensagem ela teve uma repercussão muito ruim. E o que a gente teve aí, né, foram superintendentes orientando o retorno em massa dos funcionários, né, que estavam aí hoje em home office, por conta de coabitar com grupo de risco, inclusive para setores onde não tem necessidade nenhuma, que é o caso aí de escritórios digitais, onde já não existe o atendimento presencial. Então, o mesmo trabalho que ele faz em casa, ele faria no setor dele. Isso pegou a gente de surpresa, a gente imediatamente acionou a DIPS para tentar uma negociação. Ontem, ao longo do dia todo, ficamos nessa conversa com a DIPS, solicitando que essa medida fosse revogada, ou que, pelo menos, que essa data do dia 27 de julho, que foi a data estabelecida, que ela fosse alterada para que a gente tivesse mais tempo de negociar, criar alguns critérios que garantisse que esse retorno não fosse em massa e que ele ocorresse, quando necessário, com mais segurança. Infelizmente, a gente não teve essas demandas atendidas pelo banco. O que a gente conseguiu foi a DIPS entrar em contato com algumas vice-presidências, aí eu destaco a Vivar, que conversou com os superintendentes pedindo para que eles se reposicionassem com relação a esse retorno em massa. Então, a gente hoje eu fiquei o dia todo, né, em contato com alguns bancários. Gente, desculpa, que é a vida como ela é, viu? Home office tem isso, né, Lu? Você está em home office aí, tem esses percalços. Eu estou em home office, quem tem filho pequeno sabe o que é, viu, gente? Então, vida que segue, vamos lá. Então, a gente fiquei em contato o dia todo com a GEPS, tentando solucionar alguns casos pontuais, e a gente já percebeu que alguns gestores já voltaram atrás com relação a esse retorno, e a gente pede que os casos que persistirem para nos procurar, né, que a gente vai estar aí junto à GEPS tentando ajudar esses bancários, tá bom? Ramon, só mais uma coisa, é bom ressaltar que houve uma informação desencontrada que foi soltada até por uma GEPS ontem, não foi a GEPS Minas, mas que falou que isso estava amparado no nosso acordo e que isso tinha sido negociado. Não foi, gente, em momento algum isso não foi negociado com o sindicato, e isso não tem absolutamente nada a ver com o nosso acordo emergencial que a gente aprovou algumas semanas atrás, ok? Isso, e a Luciana, ela inclusive é participante, né, membro da comissão de empresas que negocia toda a pauta específica do Banco do Brasil, junto à diretoria do banco, né? E enquanto presidente do Sindicato dos Bancários, a gente quer deixar o sindicato à disposição dos bancários e dizer para o bancário e para a bancária do Banco do Brasil que nós estamos nessa luta com vocês, que nós estamos na luta com vocês, nós estamos na vida com vocês, e estamos, inclusive, solicitando ao Ministério Público do Trabalho que já monte uma mesa de mediação com a direção do banco para que a gente possa discutir esse assunto, porque é inaceitável o que o Banco do Brasil está fazendo com essas pessoas, né? São pais e mães de famílias, são seres humanos, né, que estão sendo simplesmente colocados ao léu, né, sem nenhum critério,
sem nenhum critério objetivo para que essas pessoas retornem para as agências ou para o seu posto de trabalho, né? E nós vamos cobrar do banco e vamos lutar para que o banco volte atrás dessa decisão. Wagner, você já teve tempo para falar da gente aí das propostas que a Previ tem, que a Chapa 1 tem, na verdade, em relação ao relacionamento da Previ com o associado este que é a menina dos olhos da Previ. Fala para a gente um pouquinho dessas propostas. Exatamente. Ô, Ramon, assim, sobre esse ponto que vocês estavam falando, é importante a gente sempre lembrar por que a gente está cobrando do banco isso, né? Porque a gente teve relato de colegas hoje, assim, falando, o que você está fazendo em casa? Estou ligando para cliente, estou trabalhando muito, estou isso, aquilo. E estão te chamando para você ir para o local lá para aglomerar, porque na verdade é isso, o banco está chamando para aglomerar, para as pessoas ficarem mais propensas a serem contaminadas, né? O que você vai fazer lá no escritório ou na agenda? Não, eu vou ligar para cliente, é a mesma coisa. Ou seja, a gente não tá falando para o banco deixar as pessoas em casa sem fazer nada, né? Então, isso é importante a gente dizer, é justamente essa aglomeração que a gente fica preocupado. Mas, Ramon, no relacionamento com o associado, a gente tem muita tranquilidade de falar e colocar as nossas propostas, porque é o seguinte, muito se fala sobre transparência, né? Assim, precisa ter transparência e tal. E a gente, ao longo dos anos, a Previ foi extremamente transparente. Nessa gestão, inclusive há 4 anos, a gente estava passando por uma crise econômica e no meio da campanha se falava que a Previ investiu dinheiro na JBS, que a Previ tinha isso, tinha aquilo. E aí, o que a Previ fez? Hoje você entra lá na Previ, no site da Previ, tem lá boletim de desempenho, você olha o boletim e tem 100% dos investimentos da Previ. Tanto na renda fixa como variável. Você pode olhar lá, tem 100% dos investimentos. Todos os investimentos da Previ estão abertos. A Previ fala onde é que ela investe. Lógico, ela não fala sobre decisão estratégica, o que ela vai fazer, se vai vender, se vai comprar, aí é decisão estratégica. Depois que toma a decisão, ela coloca lá. Eu tenho isso, eu vendi, né? A Previ vendeu a ação da Embraer, por exemplo, a Previ vendeu e colocou lá. A Previ vendeu a CPFL, né? Ao longo dos anos. A Previ vendeu Costa do Sauípe, porque era um grande problema aí, o associado sempre, e Costa do Sauípe sempre deu prejuízo. Vendeu. Então, assim, coloca esse relacionamento com o associado, parte por transparência. Agora, mais transparência do que colocar o boletim no ar é ampliar, por exemplo, as apresentações de resultado. Neste ano, por exemplo, a Previ faz apresentação em algumas capitais e os eleitos, através das entidades, e por isso, Ramon, que é importante esse relacionamento estreito com as entidades, com sindicatos, com associações de aposentado, com a ABBs, né? Tem muitos locais do Brasil que a ABB ela faz esse papel de relacionamento com o funcionário, quem vai lá dar o suporte. Então, a gente já fez a apresentação, a essas entidades convidam, a gente vai lá, mostra os números da Previ, responde, os diretores eleitos, né? Então, nós, como eleitos, nós temos que fazer nossa parte, dar essa transparência e melhorar esse relacionamento. Agora, tem uma proposta que a gente quer, aí é de gestão. Por exemplo, a Previ tem uma assessoria previdenciária. Nós queremos criar nessa própria assessoria 2 serviços. Um é um serviço de assessoria financeira, né? Muitos cooperativas de crédito, alguns bancos estão fazendo isso, assessoria financeira mesmo, para poder renegociar a dívida ou dar uma assessoria de como que a pessoa faz melhor o seu planejamento financeiro e orçamentário. A gente quer criar esse serviço também lá dentro dessa assessoria. E o outro serviço por exemplo, no Previ Futuro, nós temos os perfis de investimento. Neste momento agora de pandemia, muito se perguntou, eu mudo de perfil, o que eu faço? Eu vou para o mais agressivo, menos agressivo? Eu fico onde? Então, lógico, a Previ, ela não vai falar, vai para esse perfil, muda para esse, mas ela pode ampliar a informação para o associado para que ele tome a decisão com mais informações. Na verdade, ele tomar uma decisão mais
mais precisa. Então, isso é importante. Esse ano, por conta da pandemia, a gente teve 2 apresentações, 3 apresentações de resultado, depois foi cancelada as outras. Então, aí a gente está fazendo uma live aqui, né? Ontem teve uma live dos eleitos da Previ, que a live dos eleitos, ela fala só da gestão, ela não tem relação com a eleição, até foi criada antes da eleição. Então, continuidade dessa live, por exemplo, muita gente está elogiando, porque os eleitos vão lá e falam, estamos fazendo isso, a Previ está assim, dando as informações da nossa parte, porque nós que temos esse relacionamento estreito com o associado e vivemos a nossa vida inteira na defesa dos associados, a gente tem que ter um relacionamento bem estreito e mais transparente. O máximo possível a gente dar de transparência para os associados. Isso é bom. É aquela nossa convicção, né, Wagner? Juntos somos mais fortes, né, meu amigo? Essa é a certeza que nós temos. Nós vamos caminhando aqui, infelizmente, para o final da nossa live. Ela foi muito esclarecedora para os associados da Previ, que agora, entre os dias 13 e 27 de julho, vão poder escolher os seus representantes para fazer a gestão dessa entidade tão importante para os bancários do Banco do Brasil. Nós queremos que a Luciana faça uma saudação final, depois a gente passa para o Wagner Nascimento, para a gente fazer o encerramento dessa live, que teve uma participação muito boa de bancários de base, de dirigentes sindicais. Muito obrigado a todos vocês que nos assistiram. Luciana, uma boa noite para quem está nos assistindo nesse momento. Obrigada, Ramon. Eu queria aproveitar esse fechamento até para complementar essa questão da comunicação que o Wagner falou, que eu acho que a gente sempre tem que melhorar, mas que nós, eleitos, né, que estamos lá na Previ, a gente tem feito esse esforço de comunicação desde sempre, né? Inclusive, a gente tem aí a página, eu botei no chat aí, viu, gente? A página para vocês conhecerem melhor as propostas dos candidatos da Chapa 1, mas a gente tem uma página e grupos de Facebook dos eleitos, que é associadosprevi.com.br. Eu vou colocar aí também, quando você entra na página, ele já te fica pulando lá um símbolozinho do WhatsApp, quando você clica, ele já te direciona para os grupos de WhatsApp que a gente tem. Não são grupos de mão única, são grupos onde você vai poder interagir, fazer perguntas para a gente, né, para todos os eleitos. Então, a gente tem feito esse esforço de comunicação já com as pessoas e de transparência. Com relação à eleição, vem aí reforçar, né, o pedido, não só o pedido do voto, gente. A gente está numa eleição que se dá num momento extremamente peculiar, né, por conta dessa pandemia, aonde a gente tem uma situação ruim aí, né, em todo o país, e a nossa comunicação também tem sido um desafio. Acho que para todos nós estamos aí aprendendo a nos reinventar, né, nessa pandemia, e não somos diferentes. Então, a eleição ela se dá nesse contexto onde a gente não tem o acesso aí pessoalmente às pessoas, e a gente precisa, hoje mais do que nunca, de que cada pessoa que está nos assistindo, que apoia a Chapa 1, que optou pelo voto à Chapa 1, que nos ajude a divulgar e fazer com que os colegas votem também, porque é muito importante que a gente, inclusive, até para a gente conseguir bater esse quórum aí, que é natural que dessa vez ele esteja, a gente ainda não tenha batido, mas estamos muito perto, mas para que a gente possa aí eleger na Previ pessoas que, de fato, representam os associados. Então, vem aí reforçar mais uma vez o pedido do voto para a Chapa 1, Previ para o associado. Muito obrigada a quem nos assistiu. O vídeo vai ficar disponível também depois e a gente continua à disposição aí para qualquer dúvida ou esclarecimento. Ramon, mais uma vez, obrigada pelo espaço, viu? Boa noite a todos e todas. Luciana, nós que agradecemos a sua participação, te desejamos muita sorte aí nessa empreitada junto ao Conselho Deliberativo da Previ, junto à sua gestão recém-eleita agora, diretora do Sindicato dos Bancários de Belo Horizonte Região, e enquanto membro da Comissão dos Empregados do Banco do Brasil, que representa tão bem os empregados de Minas Gerais. Parabéns e desejo muito sucesso para você. Companheiro Wagner, obrigada, seus agradecimentos, sua boa noite. Amor, eu agradeço o espaço. Eu acho que assim a gente fica à vontade, né, quando a gente está aqui
nesse espaço nosso, né, que é falar com os bancários, com as bancárias, com os associados da Previ, associados e associadas, porque nós temos um compromisso com o associado. Esse é o compromisso da nossa gestão, é um compromisso aí que o Marcel fez nos seus 2 mandatos, né, o Márcio, a Paula, que estão lá também diretores eleitos, né, a Luciana foi eleita em 2018, tem mandato até 2022, mas nós que estamos lá na gestão, eu, Carlinhos, o Fábio, a Rita, a Tânia, né, nós e o Odali, nós temos um compromisso estreito com os associados, né, e nossa chapa é a chapa 1, né, Previ para o associado, porque a Previ, ela tem que pagar os benefícios, cuidar dos investimentos, ela é um investidor institucional importante no Brasil e, lógico, que ela atua no desenvolvimento do país, investindo nas empresas, mas isso tem que ser bom para o associado. E este é o compromisso nosso. A Previ vai continuar tomando decisões, sempre pensando no associado, no melhor para pagar o benefício, né, de forma segura, eficaz, né? Isso a Previ, ela não abre mão. E nós estaremos lá na gestão, se a nossa chapa foi eleita, e nós confiamos nesse reconhecimento da boa gestão que os associados estão fazendo, para continuar com a Previ para o associado, continuar com a Previ transparente, continuar com a Previ ética, com a Previ sólida, né? E uma Previ cada vez mais forte, seja para o Plano 1, para o Previ Futuro, e agora para os nossos familiares, né? Porque o Previ Família é um plano que o Previ Família foi lançado no dia 12, ia ser lançado no dia 13 de março, foi logo bem no início da pandemia ali. O Previ Família já está com 3 milhões de patrimônio, né? Então, assim, muitos associados, mesmo durante a pandemia, estão procurando a Previ, parentes aí de funcionários, né, para fazer o seu plano de previdência na Previ. Isso é bom para a Previ, é bom para estreitar o relacionamento. Então, assim, pedimos o seu voto, quem está nos assistindo, o seu apoio, né? Pode votar agora, quem não votou, pode ir lá no aplicativo, pode ir no site, né? Não, todas as pessoas podem votar por todos os canais, né? Exceto o CISBB, que só quem é da ativa. Mas você que é da ativa, que está no home office, ou mesmo quem está no trabalho presencial, também pode votar pelo aplicativo no final de semana, mas a gente pede que aproveita. Ontem a gente estava fazendo a live dos eleitos, eu estava conversando com 2 bancários, né? Um bancário e uma bancária, e os 2 votaram na hora. Isso foi bom, e votaram na nossa chapa, confiando no trabalho que nós estamos realizando dentro da Previ. Então, chapa 1, Previ para o associado, né? Uma boa noite aí a todas e todos que estão nos assistindo. Bem, Wagner, para nós é um motivo de muito orgulho, né, ter um diretor da nossa entidade, do Sindicato dos Bancários de Belo Horizonte, como candidato a ser diretor de Seguridade da Previ, essa instituição tão importante, tão sólida como é a Previ. Para nós é um motivo de muito orgulho ter você como candidato. Esperamos que seja eleito, que vença essas eleições. Tem tudo para vencer, tem compromisso, tem seriedade, tem transparência, tem gabarito, tem preparação, tem know-how, tem capacidade para exercer um belíssimo mandato à frente da Diretoria de Seguridade. E nós te desejamos muito boa sorte, muito sucesso nessa caminhada, né, e que tudo dê certo lá no final. Muito bem, pessoal, vamos nos despedindo aqui de vocês. Quero agradecer a cada um e cada uma que participaram com a gente nessa live, que assistiram, que mandaram sua mensagem de apoio à Chapa 1, que fizeram as suas perguntas. Desejo a vocês uma boa noite e muito obrigado mais uma vez. Até logo.